Imagine uma jovem tímida, órfã e sem grandes perspectivas, que se transforma em uma rainha corajosa, salvando seu povo da destruição. É sobre esta jornada fascinante que falaremos hoje. A história de Esther se desenrola durante o período do exílio judaico, uma época de grande provação e transformação para o povo de Deus. Os judeus, arrancados de sua terra natal e espalhados pelo vasto Império Persa, enfrentavam desafios constantes para manter sua identidade e fé. Este contexto histórico é crucial para entender a profundidade da narrativa de Esther. Além disso, a história de Esther não se passa na Terra Prometida, mas sim no coração do Império Persa, longe de Jerusalém e do Templo. Esse deslocamento geográfico é de extrema importância, pois mostra que a presença de Deus não está limitada a um lugar específico. Mesmo no exílio, mesmo longe da Terra Santa, Deus continua a proteger e guiar seu povo. Esther, conhecida também como Hadassa, era uma jovem judia que vivia em Suzã, uma das capitais do Império Persa. Órfã desde tenra idade, Esther foi criada por seu primo Mordecai. Mordecai é uma figura central na história de Esther. Ele era um judeu que vivia em Suzã, uma das capitais do Império Persa, durante o período do exílio judaico. Mordecai era primo e guardião de Esther, tendo-a criado como sua própria filha após a morte dos pais dela. Ele desempenha um papel crucial na narrativa, não apenas por sua influência e orientação sobre Esther, mas também por suas ações decisivas que contribuíram para a salvação do povo judeu. A vida de Esther como órfã não foi fácil. Ela cresceu em um ambiente de exílio, longe de sua terra natal e cercada por uma cultura estrangeira. No entanto, a fé e os ensinamentos de Mordecai foram fundamentais para moldar seu caráter e sua identidade como judia. Esther aprendeu desde cedo a confiar em Deus e a manter seus valores, mesmo em meio a adversidades. Essa formação foi essencial quando ela se viu diante do maior desafio de sua vida. A história de Esther tem uma reviravolta com um banquete grandioso oferecido pelo rei Assuero, conhecido também como Xerxes, que governava um vasto império que se estendia da Índia até a Etiópia. Este banquete, descrito no primeiro capítulo do livro de Esther, durou 180 dias e foi seguido por uma celebração de 7 dias no pátio do jardim do palácio do rei. O esplendor e a opulência dessa festa eram inigualáveis, mostrando a riqueza e o poder do rei. A Bíblia nos diz que o pátio estava decorado com cortinas de linho branco e azul, presas com cordões de linho fino de púrpura a anéis de prata e colunas de mármore. Esther 1:6. Durante o banquete, o rei, no auge de sua alegria e possivelmente influenciado pelo vinho, ordenou que a rainha Vasti comparecesse usando sua coroa real, para mostrar sua beleza aos príncipes e aos convidados. Esta ordem, no entanto, foi recebida com recusa por parte de Vasti. A Bíblia não detalha os motivos da recusa de Vasti, mas este ato de desobediência foi um desafio direto à autoridade do rei, algo praticamente impensável naquela época. Mas a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pelo meio dos eunucos. Por isso, o rei muito se enfureceu e a sua ira ardia dentro dele. Esther 1:12. A desobediência de Vasti teve consequências imediatas e severas. Os conselheiros do rei, temendo que a atitude de Vasti pudesse incitar outras mulheres a desobedecerem seus maridos, aconselharam o rei a destituí-la do título de rainha. Eles argumentaram que o ato da rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, fazendo com que desprezem a seus maridos, dizendo: o rei Assuero mandou trazer à sua presença a rainha Vasti, mas ela não veio. Esther 1:17. Essa decisão não foi tomada apenas por orgulho ferido, mas também como uma medida preventiva para manter a ordem e a autoridade masculina em todo o reino.
Com a destituição de Vasti, abriu-se uma vaga para uma nova rainha, e isso desencadeou uma busca por toda a extensão do império para encontrar a jovem mais bela e digna de ocupar tal posição. O rei Assuero emitiu um decreto buscando uma nova rainha. Jovens belas de todo o vasto império persa foram trazidas ao harém real em Suzã. A Bíblia nos relata que essas jovens passaram por um extenso período de preparação que durava 12 meses. Esta preparação incluía tratamentos de beleza e cuidados especiais, como diz em Ester 2:12. Cada moça tinha que completar 12 meses de tratamentos de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 com perfumes e cosméticos. Esse processo, embora longo, visava apresentar as jovens na melhor forma possível diante do rei. Entre essas jovens estava Ester, que, embora fosse órfã e de origem humilde, logo encontrou favor aos olhos de Hegai, o guardião do harém. Hegai foi generoso com Ester, dando-lhe os melhores cuidados e a melhor parte das provisões. Este favor inicial foi um sinal da graça de Deus sobre a vida de Ester, preparando o caminho para algo maior. A Bíblia menciona que Ester não revelou sua nacionalidade nem sua origem familiar, pois Mordecai havia instruído que assim o fizesse. Esta precaução era crucial em um ambiente onde os judeus podiam facilmente ser alvos de preconceito e hostilidade. Quando chegou o momento de Ester ser apresentada ao rei Assuero, sua graça e beleza, combinadas com a preparação cuidadosa, fizeram com que ela se destacasse entre todas as outras jovens. O rei, encantado com Ester, colocou a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. O rei amou a Ester mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as demais virgens. E ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester 2:17. Este momento marcante foi não apenas um triunfo pessoal para Ester, mas também um passo decisivo no plano de Deus para salvar seu povo. A coroação de Ester como rainha foi celebrada com um grande banquete em sua honra, mostrando o quanto o rei valorizava sua nova esposa. Este evento, conhecido como o Banquete de Ester, foi uma ocasião de grande alegria e generosidade, com o rei concedendo favores e alívios fiscais em honra de sua nova rainha. A ascensão de Ester ao trono é um testemunho da providência divina, mostrando como Deus pode elevar pessoas de origens humildes a posições de grande influência para cumprir seus propósitos. Com Ester agora no trono, uma nova fase de sua vida e da história do povo judeu começava. Sua posição de poder e influência no palácio seria crucial nos eventos que se seguiriam. Durante essa época, um oficial do rei chamado Hamã ascende rapidamente ao poder, tornando-se o homem mais influente no Império Persa, ficando atrás apenas do rei Assuero. Hamã era conhecido como o Agagita, um título que sugere uma herança ligada aos Amalequitas, antigos inimigos de Israel, que eram descendentes do rei Agag, mencionado no livro de Samuel. Por esse motivo, ele tinha tanta repulsa pelos judeus. No capítulo 3 do livro de Ester, Hamã é descrito como sendo promovido pelo rei Assuero a uma posição de grande autoridade, acima de todos os outros oficiais. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Hamã, filho de Hamedata, o Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ester 3:1. A Bíblia descreve Amã como alguém que buscava incessantemente o reconhecimento e a honra, o que o levou a exigir que todos no palácio se curvassem diante dele. Esta demanda, porém, encontrou resistência em Mordecai, que por sua fé e princípios recusou-se a prestar tal homenagem. A Bíblia diz: todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prestavam honra a Amã, porque assim o rei tinha ordenado acerca dele.
Mas Mordecai não se inclinava nem se prostrava. Ester 3:2. A recusa de Mordecai em se curvar provocou a ira de Amã, que decidiu não apenas se vingar de Mordecai, mas também destruir todo o povo judeu no império. A partir desse momento, Amã começou a planejar a aniquilação dos judeus, utilizando sua influência e posição para convencer o rei Assuero a emitir um decreto de destruição contra eles. Ele apresentou aos olhos do rei uma visão distorcida dos judeus, alegando que eram um povo disperso e diferente, cujas leis e costumes eram contrários aos do império. E Amã disse ao rei Assuero: há um certo povo espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes das leis de todos os povos, e eles não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Ester 3:8. Amã prometeu uma grande soma de dinheiro para o tesouro real em troca da permissão para executar seu plano. Ele manipulou o rei, propondo que fosse emitido um edito autorizando o extermínio de todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia. O rei, confiando em Amã, concordou e selou o decreto com seu anel de sinete, sem perceber a verdadeira extensão das intenções de Amã. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e clicar no botão de like para continuar a receber mais vídeos como esse. E voltamos por vídeo. Com o decreto assinado, o plano de Amã para exterminar os judeus começou a se desenrolar. A data foi marcada para o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. O edito foi proclamado em todas as províncias do império, causando grande consternação entre os judeus. A Bíblia descreve: foram enviadas cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Ester 3:13. A notícia espalhou-se rapidamente, gerando medo e desespero entre o povo judeu. Amã, satisfeito com o sucesso inicial de seu plano, subestimou a fé e a resiliência dos judeus. Ele não contava com a influência de Ester no palácio, nem com a coragem de Mordecai. O decreto de destruição foi um golpe devastador, mas também serviu como um catalisador para a ação. Mordecai, ao saber do edito, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cinzas e saiu pela cidade clamando em alta voz. Sua dor e desespero eram compartilhados por todos os judeus, que jejuavam, choravam e lamentavam. Mordecai não apenas lamentava a situação, mas também convocava a ação. Ele enviou uma mensagem a Ester, informando-a da terrível situação e pedindo que ela intercedesse junto ao rei. A Bíblia descreve esse momento crucial. Mordecai rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cinzas e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. Ester 4:1. Ester, ao receber a mensagem de Mordecai, enfrentou um dilema profundo. Aproximar-se do rei sem ser chamada poderia significar sua morte, mas ignorar o pedido de Mordecai poderia resultar na destruição de seu povo. Após refletir e buscar conselho, Ester decidiu interceder, mostrando sua coragem e compromisso com seu povo. Ela enviou uma mensagem a Mordecai, pedindo que ele reunisse todos os judeus em Suzã para jejuarem por 3 dias e 3 noites. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Ester 4:16. Durante esses 3 dias de jejum, Ester se preparou espiritualmente e emocionalmente para a difícil tarefa à sua frente. Ela sabia que sua vida estava em risco, mas sua fé e determinação a fortaleceram. No final do jejum, Ester proferiu uma das declarações mais corajosas da Bíblia. Entrarei a ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ester 4:16.
Esta declaração exemplifica a coragem e a fé inabalável de Ester, colocando o bem-estar de seu povo acima de sua própria segurança. Mordecai, por sua vez, continuou a mobilizar os judeus em Susã, fortalecendo a comunidade através da oração e do jejum. Sua fé em Deus e sua confiança na coragem de Ester não vacilaram. Ele sabia que a intervenção divina era necessária e que a coragem de Ester poderia ser o instrumento para a salvação do povo judeu. A união e a fé da comunidade judaica em Susã foram fundamentais durante esse período de grande tensão e incerteza. A decisão de Ester de interceder pelo seu povo marcou um ponto de virada na história. No terceiro dia de jejum, Ester se vestiu com suas vestes reais e, com coragem no coração, se dirigiu ao pátio interno do palácio em frente à sala do trono. A lei persa era clara. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. A Bíblia descreve este momento tenso, e sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, ela alcançou favor perante ele, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Ester chegou e tocou o topo do cetro. Ester 5:2. Este gesto do rei não só salvou a vida de Ester, mas também abriu a porta para a intervenção divina. Com a permissão do rei, Ester o convidou, junto com Amã, para um banquete que ela prepararia. Este convite intrigou tanto o rei quanto Amã, pois não era comum uma rainha fazer tal pedido. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester qual era o seu pedido, prometendo que concederia até metade do reino se ela desejasse. Ester, estrategicamente, decidiu adiar a revelação de seu verdadeiro pedido, convidando o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. Então o rei disse a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição, e se te dará? Qual é o teu desejo? Até metade do reino se fará. Ester 5:6. Naquela noite, o rei Assuero teve insônia e pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas para ser lido. Ao ouvir a leitura, o rei foi lembrado de como Mordecai havia salvado sua vida ao revelar a conspiração dos eunucos Bigtã e Teres. Esse evento teria acontecido há alguns anos antes. Mordecai, que passava muito tempo nos portões do palácio, era um homem atento e diligente. Em uma de suas rotineiras permanências nos portões, ele ouviu uma conspiração arquitetada por dois eunucos do rei, Bigtã e Teres. Esses eunucos, que eram guardas das portas do palácio, planejaram assassinar o rei Assuero. A Bíblia nos relata este momento crítico. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, Bigtã e Teres, que guardavam a porta, indignaram-se e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Ester 2:21. Os motivos exatos da conspiração de Bigtã e Teres não são claramente explicados no texto bíblico. De qualquer forma, sua traição representava uma ameaça direta à vida do rei e à estabilidade do reino. Mordecai, ao tomar conhecimento da trama, não hesitou em agir. Ele rapidamente comunicou o plano a Ester, que já havia sido escolhida como rainha e tinha a confiança do rei. Ester, utilizando sua posição de influência, informou o rei Assuero sobre a conspiração, creditando a descoberta a Mordecai. A Bíblia continua: e isto foi declarado a Ester, a rainha, e Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Ester 2:22. A denúncia de Ester levou a uma investigação imediata, e quando a trama foi confirmada, Bigtã e Teres foram executados por sua traição. Este evento foi registrado nos anais do reino, mas Mordecai não recebeu nenhuma recompensa imediata por sua lealdade. Percebendo que Mordecai nunca havia sido recompensado por sua lealdade, o rei decidiu honrá-lo. Na manhã seguinte, Amã entrou no pátio externo do palácio com a intenção de pedir a execução de Mordecai. Antes que ele pudesse fazer seu pedido, o rei Assuero perguntou a Amã:
Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Ester 6:6. Amã, acreditando que o rei estava falando dele, sugeriu uma honra grandiosa: vestir o homem com as vestes reais, montá-lo no cavalo do rei e conduzi-lo pela cidade, proclamando sua honra. O rei, então, instruiu Amã a fazer exatamente isso com Mordecai, o judeu que ele tanto odiava. Amã foi forçado a honrar Mordecai publicamente, um golpe humilhante para ele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Ester 6:9. Este evento foi um prenúncio da queda iminente de Amã. Naquele mesmo dia, Ester organizou um segundo banquete para o rei Assuero e Amã. Durante o banquete, o rei perguntou novamente a Ester qual era seu pedido. Foi então que Ester revelou a trama de Amã para exterminar os judeus e expôs sua própria identidade como judia, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Ester 7:4. O rei, furioso, perguntou quem havia tramado tal atrocidade. E Ester apontou para Hamã, dizendo: o homem, o adversário e o inimigo é este mau Hamã. Ester 7:6. Tomado de fúria, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Hamã, percebendo que seu destino estava selado, implorou por sua vida a Ester. Quando o rei voltou e viu Hamã suplicando a Ester no sofá onde ela estava, ele interpretou isso como um ataque à rainha. Acaso queres também violar a rainha diante de mim em minha própria casa? Ester 7:8, exclamou o rei. Esta acusação final selou o destino de Hamã. Ele foi imediatamente levado pelos guardas e enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. A queda de Hamã foi rápida e definitiva. Sua ascensão ao poder, alimentada por orgulho e maldade, encontrou um fim abrupto devido à providência divina e à coragem de Ester. Hamã, que havia planejado destruir Mordecai e todo o povo judeu, encontrou sua própria destruição. Este evento não só salvou Mordecai, mas também reverteu o destino dos judeus que estavam à beira da aniquilação. Após a execução de Hamã, o desafio imediato era anular o decreto que ele havia promulgado, que autorizava a destruição dos judeus. Na lei persa, um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Então Ester novamente se aproximou do rei Assuero, desta vez com a tarefa crucial de salvar seu povo. O rei, tocado pela coragem de Ester e reconhecendo a injustiça do decreto, deu a ela e a Mordecai a permissão para escrever um novo decreto em nome do rei, usando seu anel de sinete. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Ester 8:8. O novo decreto, redigido por Mordecai, permitia que os judeus se defendessem de qualquer ataque em todas as províncias do império. A notícia desse decreto trouxe grande alívio e alegria aos judeus. E em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e dias de festa. Ester 8:17. Esse decreto transformou uma sentença de morte em uma oportunidade de defesa e justiça. No dia marcado pelo decreto original de Hamã, os judeus se uniram para se defender de seus inimigos. Em todas as províncias, os judeus prevaleceram sobre aqueles que os odiavam. A Bíblia nos relata que, com a ajuda de oficiais do governo que agora temiam Mordecai, os judeus derrotaram seus adversários. Os judeus feriram a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Ester 9:5. Em Suzã, a capital, os judeus mataram 500 homens no primeiro dia, incluindo os 10 filhos de Hamã. A vitória dos judeus foi completa e significativa, marcando uma reversão total do plano maligno de Hamã. A coragem e a fé de Ester e Mordecai, aliadas à providência divina, garantiram a sobrevivência do povo judeu. Esta vitória foi comemorada com alegria e regozijo,
e Mordecai tornou-se ainda mais respeitado e influente no reino. Sua ascensão ao poder trouxe paz e prosperidade aos judeus em todo o império. Para comemorar essa grande vitória e lembrar a salvação que Deus lhes proporcionou, Mordecai instituiu o Festival de Purim. Este festival, celebrado anualmente, é um momento de alegria, troca de presentes e ajuda aos necessitados. O nome Purim vem da palavra pur, que significa sorteio, referindo-se ao sorteio que Hamã havia feito para determinar o dia da destruição dos judeus. Estes dias de Purim não deixarão de ser observados pelos judeus e a memória deles não se acabará entre os seus descendentes. Ester 9:28. Purim tornou-se um lembrete perpétuo da intervenção divina e da coragem que salvou o povo judeu. A salvação dos judeus e o estabelecimento do Festival de Purim são testemunhos da fé e da coragem que podem transformar situações de desespero em vitórias gloriosas. A história de Ester e Mordecai continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a providência divina e a coragem humana podem prevalecer. A celebração de Purim é um tributo duradouro à resiliência e à fé do povo judeu. A história de Ester é um testemunho poderoso de fé e coragem em tempos de adversidade. Em um momento de grande perigo, quando os judeus enfrentavam a aniquilação iminente, Ester e Mordecai mostraram uma fé inabalável em Deus e uma coragem que inspirou todos ao seu redor. A decisão de Ester de interceder pelo seu povo, arriscando sua própria vida ao se aproximar do rei sem ser chamada, é um exemplo clássico de bravura motivada por uma fé profunda. Suas palavras, se perecer, perecerei. Ester 4:16 ecoam como um chamado à ação, lembrando-nos que às vezes é necessário arriscar tudo para fazer o que é certo. Para cristãos vivendo em sociedades não cristãs, a história de Ester oferece uma perspectiva valiosa. Assim como Ester e os judeus viviam em um ambiente que não compartilhava sua fé, muitos cristãos hoje encontram-se em contextos onde sua fé é minoritária ou mesmo hostilizada. A maneira como Ester manteve sua identidade e fé enquanto navegava pelas complexidades da corte persa serve como um exemplo poderoso. Ela nos ensina a importância de permanecer fiéis a nossos valores e crenças, mesmo em ambientes adversos. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Outro aspecto marcante da história de Ester é o papel da providência divina. Embora o nome de Deus não seja mencionado explicitamente no livro de Ester, sua presença e influência são palpáveis em todos os eventos. A série de coincidências que levaram Ester ao trono, a insônia do rei Assuero, que levou à leitura das crônicas, e a descoberta da conspiração de Bigtan e Teres, tudo aponta para a mão de Deus trabalhando nos bastidores. A história de Ester nos ensina que mesmo quando Deus parece silencioso, Ele está sempre presente, guiando e protegendo seu povo. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, podemos confiar que Deus está no controle. Como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A história de Ester nos lembra que Deus tem um plano e que ele pode usar até mesmo as situações mais difíceis para cumprir seus propósitos. Essas lições práticas extraídas da história de Ester são tão relevantes hoje quanto eram na época em que foram escritas. Elas nos desafiam a viver com coragem, fé e confiança na soberania de Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Assim como Ester, outra história de coragem contada na Bíblia diz respeito ao encontro de Josué com Jesus. É só clicar no vídeo que está aparecendo para assistir a essa linda história de bravura e confiança no divino.
Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.